Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre imunidade inata, que é aquela imunidade que nós nascemos com ela. Então, a imunidade inata, ela é formada por mecanismos celulares e bioquímicos constitutivos, ou seja, anteriores à presença de um patógeno. Então, nós não precisamos ter tido contato com o patógeno para essa imunidade estar presente no nosso corpo. Nós já nascemos com essa imunidade para ela nos defender diante da presença de algum parasita. E do que essa imunidade inata ela é formada? Ela é formada por barreiras, por células, pela inflamação e pelo sistema complemento. Ela é considerada como uma imunidade natural, ela é inespecífica, ou seja, não é específica para um determinado patógeno. Essa é a primeira diferença entre imunidade inata e adaptativa. Então, enquanto a inata é inespecífica, a adaptativa ela é específica. E a imunidade inata ela não gera memória. Segunda diferença entre imunidade inata e adaptativa, porque a adaptativa ela terá memória. E essa imunidade inata, a resposta dela é rápida. Então, quais são as funções da imunidade inata? Reconhecer substâncias estranhas que conseguiram entrar no nosso organismo, remover essas substâncias estranhas utilizando células e moléculas, detectar determinados padrões moleculares associados aos patógenos. Então, os patógenos, os parasitas, eles exibem, eles possuem determinados padrões moleculares, chamados de PAMPs. E esses padrões podem ser, por exemplo, carboidratos, proteínas presentes desses micro-organismos, ou, por exemplo, o RNA de fita dupla de determinados vírus. Uma vez que a imunidade inata reconhece esses PAMPs, ela vai então atuar na tentativa de eliminar esses patógenos. Então aí a imunidade inata vai ter uma ação, podendo ser, por exemplo, a fagocitose, que é o englobamento de determinadas partículas, ou a ação direta com enzimas ou proteínas de ataque à membrana do patógeno. Então, uma vez que as estruturas, as células da imunidade inata reconhecem os PAMPs, essa imunidade inata vai atuar na tentativa de eliminar os patógenos do nosso organismo. Bom, a primeira linha de defesa, então, da imunidade inata são as barreiras. Dentre essas barreiras existem as barreiras mecânica, microbiológica e química. A barreira mecânica ela é formada, por exemplo, pela pele e pelo muco, tanto da vagina quanto da cavidade nasal. O muco, ele é viscoso, e essa viscosidade faz com que ele aprisione os micro-organismos e substâncias estranhas. Os pelos, então, presentes no nosso corpo, servem para aprisionar e para filtrar os micro-organismos, como os micro-organismos, então, da poeira e os poluentes inalados. Os cílios presentes nas células ciliadas, eles fazem um movimento que são as contrações ondulantes que vão impulsionar a poeira e os micro-organismos inalados em direção à garganta, e nós, então, podemos eliminar esses parasitos através da tosse ou do espirro. Existem também, dentre as barreiras, a barreira microbiológica, que ela é formada pela microbiota normal do corpo humano. Microbiota normal nada mais é do que as bactérias boas que vivem no nosso corpo. Então, como que essas bactérias boas vão nos defender contra um patógeno?
através de um processo chamado de antagonismo bacteriano. Então, as bactérias boas, elas estão em maior quantidade no nosso corpo do que as bactérias ruins. Então, elas vão competir por espaço e nutrientes entre si, de forma que essas bactérias boas conseguem eliminar as bactérias ruins e vão, então, nos defender. Lembrando que as bactérias boas, elas estão presentes em todo o nosso corpo. Então, desde a boca até o ânus, inclusive a pele, né? Nós temos bactérias boas que vão nos defender. E a terceira barreira, que é a barreira química, formada por enzimas presentes na lágrima, na saliva, na secreção nasal, como a lisozima, que é uma enzima que destrói a parede celular das bactérias. Lembrando que sem parede celular, essas bactérias, elas não existem, né? Então, essas três formas de barreiras, as barreiras mecânica, microbiológica e química, elas constituem, né, a primeira linha de defesa da imunidade inata. Mas e caso o antígeno consiga atravessar essas barreiras, o que vai acontecer? Ele vai se deparar com a segunda linha de defesa da imunidade inata. Ele vai poder circular no sangue do nosso corpo, mas existe então a segunda linha de defesa. E essa segunda linha de defesa da imunidade inata, ela é formada pelas células e pelo processo inflamatório. Então, a imunidade inata, ela é composta por células, como os fagócitos. Esses fagócitos, essas células, elas estão equipadas com receptores, chamados receptores de reconhecimento padrão, que vão reconhecer os PAMPs. Então, os padrões moleculares presentes nos patógenos serão reconhecidos por esses receptores dos fagócitos, receptores como, por exemplo, os receptores Toll-like. Então, para que esses fagócitos possam atuar e destruir esse parasita. Dentre os fagócitos, existem os macrófagos, que eles têm vida longa, neutralizam, internalizam e vão destruir as partículas estranhas. E os neutrófilos, que têm vida curta, porque eles morrem junto com o material internalizado e digerido. E como que ocorre, então, o processo de fagocitose? Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem que o patógeno é essa molécula roxa. Então, quando o patógeno atravessou as barreiras que constituem a primeira linha de defesa da imunidade inata, eles podem liberar substâncias químicas que vão atrair para próximo deles os fagócitos. Então, essa primeira etapa é chamada de quimiotaxia. Químio vem de substância química e taxia de atração. Então, são substâncias químicas liberadas que atraem os fagócitos. Então, esse patógeno pode liberar substâncias químicas que atraem os fagócitos para próximo deles. Uma vez que esse fagócito está próximo ao patógeno, vai acontecer a segunda etapa da fagocitose, que é a aderência. Então, a membrana plasmática do fagócito adere ao patógeno e vai englobá-lo e trazê-lo para dentro da célula fagocítica, formando o vacúolo, caracterizando a terceira etapa da fagocitose, que é a ingestão. Então, uma vez que esse patógeno está dentro do vacúolo, esse vacúolo vai se fundir com o lisossomo, que é uma organela que contém enzimas digestivas. E por que acontece essa fusão? Para que as enzimas digestivas do lisossomo possam digerir esse patógeno. Acontecendo, então, a quarta etapa da fagocitose, que é a digestão. Uma vez que esse patógeno foi digerido, ocorre então a destruição dele e esse excesso de substância é liberado da célula fagocítica por exocitose. Então, existem 5 etapas da fagocitose que vão
caracterizar esse processo para poder destruir o patógeno. Então, primeiro, o próprio patógeno pode liberar substâncias químicas, caracterizando a quimiotaxia. Depois, a célula fagocítica, a membrana dela adere ao patógeno, caracterizando a aderência. Depois, esse patógeno é ingerido, caracterizando a ingestão. Ocorre a fusão do vacúolo com o lisossomo para acontecer a digestão desse patógeno e ele, então, será destruído e os seus restos serão liberados por exocitose. Além dos fagócitos, a imunidade inata também é caracterizada pelos eosinófilos, que eles auxiliam na eliminação de parasitas extracelulares grandes. E além de fagócitos e eosinófilos, a imunidade inata contém também, como células, os basófilos e mastócitos. Essas duas células são muito importantes no processo de inflamação, que nós veremos daqui a pouco, porque essas células têm grânulos dentro delas que contêm uma substância chamada histamina. E essa histamina, quando liberada, ela provoca a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular durante o processo inflamatório. Além disso, essas células, né, esses basófilos e mastócitos, também são muito importantes no processo alérgico que a gente pode apresentar. Então, quando, por exemplo, um antígeno ou alérgeno entra em contato com o nosso corpo, ele se liga a receptores presentes na membrana dessas células, dos mastócitos e basófilos, e com isso libera uma substância química, que é a histamina, que vai desencadear os sintomas da alergia. Então, são células presentes na nossa imunidade inata. As células natural killer ou exterminadoras naturais também são células da imunidade inata muito importantes para inspecionar as células do hospedeiro, buscando qualquer sinal anormal dessa célula. Elas também reconhecem e destroem as células infectadas por vírus e determinadas células tumorais. De que forma que essas células natural killer vão destruir as células infectadas por vírus e células tumorais? Então, aqui nessa imagem superior, você consegue ver que a célula natural killer, né, em laranja, ela, ao reconhecer uma célula tumoral, ocorre a liberação de uma proteína chamada perforina, que vai perfurar a membrana plasmática da célula tumoral. Esses poros nessa membrana vão ser responsáveis, então, por essa célula morrer por um processo chamado de apoptose, tá? E por quê? Vai provocar a lise dessa membrana plasmática e a célula, então, vai morrer porque ela não sobrevive sem membrana plasmática. Além disso, essa célula natural killer, nesse desenho embaixo aqui, demonstra perfeitamente essas perforinas, né? Causando a perfuração da membrana plasmática da célula. Além disso, a célula natural killer pode liberar também enzimas chamadas de granzimas, que induzem a célula a sofrer apoptose. Uma vez que essa célula natural killer destrói uma célula infectada pelo vírus, o vírus vai ficar exposto à ação dos fagócitos para destruí-lo. Então, a célula natural killer pode destruir célula tumoral e célula infectada por vírus. Bom, mas a inflamação, ela é uma composição da imunidade inata dessa segunda linha de defesa também, junto com as células. Então, a inflamação é uma tentativa de descartar micro-organismos, toxinas ou material estranho no local da lesão, para manter a homeostasia do nosso corpo, né, do nosso organismo. Então, ela é uma resposta defensiva inespecífica do corpo ao dano tecidual. Pode ser considerada como uma resposta à injúria, à agressão que o tecido vai sofrer.
E o que pode causar uma injúria, uma agressão a esse tecido? Um patógeno, por exemplo, uma irritação química, abrasão, distúrbios nas células e temperaturas extremas. O nome, né, que você sabe relacionado ao processo inflamatório é quando acontece a adição de um sufixo "ite". Então, gastrite, apendicite, amidalite são nomes referentes a um processo inflamatório. Existem 5 etapas que caracterizam o processo inflamatório. A primeira etapa é a lesão tecidual, então o tecido precisa ser agredido, precisa ser lesionado, precisa ser injuriado. Uma vez que esse tecido é lesionado, acontece a liberação de substâncias que provocam a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. Substâncias como a histamina, a bradicinina e leucotrienos. A vasodilatação acontece, que é o aumento do calibre do vaso sanguíneo, e o aumento da permeabilidade vascular, ou seja, as células do vaso sanguíneo tornam-se permeáveis à passagem de outras células do sangue para o tecido inflamado. Tem a movimentação dos fagócitos do sangue para os tecidos inflamados e, por fim, acontece o reparo tecidual. Existem 5 sinais que nós chamamos de sinais cardinais da inflamação. Quais são eles? O calor, o rubor, que é a vermelhidão, o inchaço ou edema, a dor e a perda da função. E nós veremos agora essas etapas da inflamação, associando elas aos sinais cardinais da inflamação. Bom, então aqui nessa imagem à esquerda, um prego lesionou o tecido, injuriou. Então, caracterizando a primeira etapa do processo inflamatório. Uma vez que esse prego lesiona o tecido, ocorre a liberação de substâncias químicas aqui, que são essas bolinhas azuis, como a histamina, que é a segunda etapa da inflamação. Essa histamina, então, é liberada para acontecer a terceira etapa da inflamação, que é a vasodilatação, que é quando esse vaso sanguíneo aqui, o calibre dele vai aumentar e ele vai ficar mais largo. E por que tem que acontecer essa vasodilatação? Para passar mais sangue dentro desse vaso sanguíneo. Para que tem que passar mais sangue dentro desse vaso sanguíneo? Porque as células de defesa aqui, representadas em azul, elas estão no nosso sangue. Então, vasodilata para passar mais sangue, para chegar mais células de defesa naquele local inflamado. Se passa mais sangue nesse local, aquele local vai ficar vermelho, caracterizando o rubor, e vai ficar mais quente, caracterizando o calor. Essas células endoteliais aqui, elas precisam ficar espaçadas. Então, isso é o aumento da permeabilidade vascular. E por que elas precisam ficar espaçadas? Para as células de defesa saírem do sangue e irem para o local inflamado, para fazer, então, a sua função e controlar aquele processo e acabar com aquilo que está injuriando o tecido. Uma vez que aumenta a permeabilidade vascular e sai células de defesa, também vai sair líquido, caracterizando o edema naquele local inflamado. Se tem líquido, esse líquido vai pressionar as terminações nervosas, vai causar lesão nos neurônios, ocasionando a dor. Então, é dessa forma que tem calor, rubor, edema e dor. Então, essa imagem à direita mostra os neutrófilos principalmente saindo do sangue e indo para o tecido inflamado. Então, o prego lesiona, ocorre a liberação de substâncias químicas que vão atrair as células de defesa para o local inflamado. Esses neutrófilos, principalmente, então, precisam sair do vaso e ir para o tecido onde ocorre a inflamação para eles controlarem aquele processo, caso tenha a presença de um patógeno ali.
E como que os neutrófilos, então, saem do sangue e vão para o tecido? Eles fazem isso através de 4 etapas. Então, aqui dentro do vaso sanguíneo, o neutrófilo, ele vai interagir, né, com as células do endotélio, com as células do vaso sanguíneo, através de 2 tipos de proteínas, que são as selectinas e as integrinas. Então, o neutrófilo aqui interage com essas selectinas e integrinas. Eles ficam próximo ao endotélio, que é a segunda etapa chamada de marginação. Eles rolam pelo endotélio, que é a terceira etapa chamada de rolamento, e eles passam pelo endotélio, que é a quarta etapa chamada de diapedese. Então, aqui nessa imagem à direita, o neutrófilo em roxo, ele interage com o endotélio através das selectinas e das integrinas. Ele faz o rolamento, ele, então, vai passar pelo endotélio, caracterizando a diapedese. Então, diapedese nada mais é do que a saída do neutrófilo do vaso sanguíneo para o tecido inflamado. Então, ele aqui no tecido inflamado, ele, se existir a presença aqui de um patógeno, ele vai fazer a sua função, que é a fagocitose. Então, o neutrófilo faz a interação com a célula endotelial através de proteínas como selectinas e integrinas, faz a marginação, ou seja, fica próximo ao endotélio, faz o rolamento, que é rolar por essa célula, sofre, então, a diapedese, que é ele passar pelas células do endotélio, e chega, então, ao tecido inflamado, e caso tenha a presença de um patógeno, ele faz a sua função, que é a fagocitose. Bom, uma vez que esse neutrófilo, que essas células, né, sanguíneas chegaram ao tecido inflamado e exerceram a sua função, e o processo inflamatório, então, aconteceu, a última etapa dessa inflamação é o reparo tecidual. E esse reparo tecidual nada mais é do que coagular microvasos para isolar aquele local, impedindo que os vasos sanguíneos transportem antígenos e espalhem ele por todo o corpo. Então, essas foram as 5 etapas do processo inflamatório. Então, primeiro tem que lesionar o tecido, depois tem que ter a liberação de substâncias químicas para atrair, então, células de defesa para aquele local inflamado e para acontecer a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. Depois, as células de defesa, como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, saem do vaso sanguíneo e vão para o tecido inflamado. E depois acontece o reparo tecidual. Então, quais são os fenômenos da inflamação? O primeiro fenômeno é o fenômeno irritativo, que vai iniciar a inflamação, e ocorre, então, a liberação de moléculas que induzem a liberação de mediadores pró-inflamatórios, como TNF-alfa e a interleucina 6. E esses fenômenos irritativos, eles vão induzir os fenômenos vasculares. Quais são esses fenômenos vasculares? A vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. Muitas vezes, esses fenômenos irritativos, eles nem são percebidos por nós. Então, às vezes, existe algum processo inflamatório iniciando no nosso corpo e nós nem percebemos. Então, esses fenômenos vasculares acontecem, então o calibre do vaso aumenta, caracterizando a vasodilatação, e acontece o aumento da permeabilidade vascular. Com isso, vai acontecer o terceiro fenômeno, que é o fenômeno exudativo, em que ocorre a saída de elementos do sangue para o tecido onde tem inflamação.
Células como os fagócitos, neutrófilos e macrófagos que predominam nas primeiras 24 horas de inflamação, células dendríticas, eosinófilos, basófilos, mastócitos e plaquetas saem do sangue e vão então para o tecido tentar controlar e eliminar aquele parasito que possa estar causando o processo inflamatório. Depois pode acontecer a presença de fenômenos alterativos, caracterizados por degenerações e necrose, e esses fenômenos podem ser no início ou durante a inflamação. Depois podem acontecer fenômenos resolutivos através de mecanismos anti-inflamatórios, como as interleucinas 10 e 1. Tem também as metaloproteases que inibem a quimiotaxia de neutrófilos e monócitos e a anexina que inibe a migração de neutrófilos. E o último fenômeno vai ser o fenômeno reparativo, em que quimiocinas, citocinas e fatores de crescimento liberados pelos tecidos inflamados vão, então, reparar todo aquele processo ali que aconteceu. Bom, então nós vimos a primeira linha de defesa da imunidade inata, que foram as barreiras, a segunda linha de defesa da imunidade inata formada pelas células e pela inflamação. E além dessas composições, existe também o sistema complemento, que ele compõe a imunidade inata e ele é formado por proteínas envolvidas na lise, na ruptura do antígeno mediada pelo anticorpo. Esse sistema complemento também pode ser formado, então, por cerca de 20 proteínas ativadas pela ligação a determinados carboidratos presentes nos micro-organismos e por proteínas que complementam ou intensificam as reações imunológicas. Quais são, então, as funções, desse sistema complemento? Fazer a opsonização, ou seja, a marcação, a sinalização de uma célula para ela ser fagocitada, fazer a defesa antimicrobiana e ativar o complexo de ataque à membrana, que é o MAC. Então, isso vai criar poros na membrana de um patógeno, de modo que ele será destruído. As vias de ativação do sistema complemento são as vias clássica, que ela depende de anticorpos das classes IgG e IgM, e as vias alternativa e via das lectinas, que independe dos anticorpos. Então, a aula de hoje foi sobre imunidade inata, que é uma imunidade que nós nascemos com ela é formada por barreiras, por células, por inflamação e por sistema complemento. Ela é inespecífica e ela não gera memória. Na aula da semana que vem, nós veremos imunidade adaptativa. As referências bibliográficas utilizadas para a aula de hoje foram essas. Deem o seu like, comentem, deixem, então, as suas sugestões, as suas dúvidas, se inscrevam no canal, ativem as notificações e toda semana nós teremos uma aula sobre um conteúdo específico. Bons estudos e até a próxima semana.